Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar rapidinho aqui, mas um assunto importantíssimo na minha opinião, que é sobre o comportamento das sugestões que vocês dão, especialmente no caso do grupo lá do Dio Linux no Facebook, beleza? Que é onde eu vejo esse tipo de coisa mais acontecer, também é o grupo onde eu sou mais participativo, a gente pode dizer. Bom, ontem na verdade eu estava discutindo em um tópico que tinha sido colocado lá no nosso grupo no Facebook, que na verdade a pergunta era essa aqui que vocês estão vendo, né? O cara tinha colocado ali, digamos, o resumo das configurações de hardware e estava dizendo que o Ubuntu 16.04 estava travando demais no notebook e tal. Daí ele pediu qual distribuição que o pessoal recomendava, né? E aí, assim, eu vou aproveitar o gancho desse tipo de pergunta para poder esclarecer uma coisa de uma vez por todas, assim, pelo menos eu espero poder ajudar. É muito comum as pessoas chegarem lá e pedirem assim, pô, qual distribuição eu uso? Aí é só você espera 2 horinhas aí que tem mais de 500 comentários com cada um sugerindo uma distribuição diferente. Na verdade, pessoal, quando alguém chegar pedindo para vocês essa distribuição aqui está travando, não está funcionando bem no meu PC, vocês têm que ser um pouco mais técnicos, na verdade. Assim, eu sei que é fácil simplesmente dizer, normalmente as pessoas vão dizer as que elas gostam ou as que elas usam, né, independente de qual seja, porque, enfim, se eu uso, se eu uso, qualquer um pode usar. Na verdade, não é bem assim, né, o negócio, a gente tem que sempre avaliar com mais calma. Mas pegando esse exemplo, o cara estava dizendo que o computador estava travando. Vocês não sabem se o computador dele está travando por causa do sistema operacional. Até porque se você vê essas configurações de hardware, é mais do que o suficiente para rodar o Ubuntu com Unity de boa. Tipo, eu rodo ele num computador pior que esse aqui roda também, entendeu? Então pode ser algo diferente, mas mesmo que fosse o Unity, digamos assim, a gente pode criar soluções para que dê menos trabalho para ele. Ao invés de você mandar o cara mudar de distribuição, diga para ele mudar de interface gráfica, porque aí tudo que ele já sabe a respeito do sistema se mantém, entenderam? Por exemplo, assim, ele usa o Ubuntu ali, beleza, ele aprendeu a mexer no Ubuntu, mas o Unity está pesado, o que você poderia fazer no caso desses? Bom, antes, se a gente já tivesse feito análise e descoberto que não é o hardware, enfim, o hardware está funcionando ok, realmente é a interface, o que a gente pode fazer? Sugerir para que a pessoa use o Unity Low Graphics Mode, por exemplo, que é aquele perfil de baixa utilização para placa de vídeo, que eu já ensinei a instalar e utilizar, enfim. Tem o link aqui na descrição, caso você não saiba. E se for o caso, para ele não ter uma quebra de paradigma muito grande, afinal de contas, muitas dessas pessoas são iniciantes, diga para ele usar uma versão com Ubuntu com outra interface, tipo o Ubuntu Mate, Ubuntu com o XFCE, né, o Xubuntu, né, o Xubuntu ali no caso, ou Lubuntu, por exemplo, que é mais leve ainda. Se realmente o problema for gráfico, essas interfaces elas vão resolver. Não adianta você dizer para ele mudar de distribuição se ele for usar a mesma interface. Eu estou usando o Ubuntu como exemplo porque foi a distribuição que ele comentou aí, mas isso vale para qualquer outra. Se o cara chega lá com uma dúvida no Fedora, dizendo que está tendo um problema lá qualquer, você não manda ele para o Manjaro, você tenta ajudar ele dentro do Fedora. Vocês têm esse radicalismo de que a outra distribuição sempre é melhor, não faz o menor sentido, né? Você tenta ajudar ele dentro das necessidades que ele tem. Por exemplo, se o cara usa Fedora com KDE, por exemplo, e você diz e o cara diz assim, meu KDE aqui tá bugado, não sei o que lá, tá muito pesado pro meu PC. Aí você manda ele usar Manjaro, ele vai lá e baixa o Manjaro com KDE, não muda nada, porque o problema é a interface gráfica. Então você tem que sugerir que ele mude a interface, não o sistema operacional sempre. Vocês têm que entender que as distribuições Linux elas não são tão diferentes assim entre si quanto as pessoas gostariam. Todas elas utilizam o kernel Linux, beleza? A grande diferença entre uma e outra, às vezes, é que uma distribuição inclui mais drivers proprietários ou drivers adicionais para maior reconhecimento de hardware. A Canonical faz isso, o Mint faz isso, o Manjaro faz isso também, tirando as distribuições mais puristas que procuram usar o mais próximo possível do kernel Vanilla, que é o kernel lá que o Torvalds lança, que já tem drivers também embutidos, inclusive, né? Essas distribuições, essa é a grande diferença entre elas, reconhecimento de hardware e funcionamento. Além disso, você vai ter um gerenciador de pacotes que é diferente, vai ser o apt, vai ser o pacman, vai ser o Zyper, vai ser o DNF, enfim, o Yum, qualquer coisa assim. Essa é uma das diferenças.
os pacotes, eles normalmente são os mesmos, ou tem muito pouca diferença entre eles, porque não tem diferença entre, sei lá, um Google Chrome empacotado em RPM e em Deb. A única diferença entre eles é a forma com que ele foi empacotado. Né? Um pacote do tipo Deb, por exemplo, ele simplesmente tem os scripts para extrair os arquivos que estão dentro dele para as pastas corretas, e muitas vezes tem um post-install que baixa dependências ou um pré-install, dependendo da necessidade aí. E o RPM é a mesma coisa, a diferença é que a distribuição desses arquivos dentro da raiz de diretórios de distribuições RPM e Deb é um pouco diferente, por isso que cada um tem um pacote ali. Então não tem tanta diferença assim, você tem que focar exatamente na solução do problema e evitar mandar o cara só trocar de distribuição, porque isso não resolve. Você vai às vezes remover um problema para gerar mais 3, sabe? Se você quer ajudar, realmente procure descobrir a origem do problema, só assim você vai conseguir arrumar. A gente tem muita mania de colocar a culpa no sistema operacional, até mesmo no Windows. A gente pode dizer que o Windows dá tela azul, qualquer coisa assim, mas muitas vezes, para ele dar tela azul, não é culpa do Windows, é o hardware que está com algum defeito. A gente tem essa mania de sempre culpar o programa, né? Mas às vezes o hardware também pode ser responsável por isso, não só no Linux, mas no Windows também. Então, se o cara tem um problema, mais uma vez, procure focar em resolver o problema, faça perguntas pertinentes a respeito do problema, né? Se ele tem algum outro problema de vídeo, quando que acontece esse travamento, porque não é possível que o sistema fique só travado o tempo inteiro. Em que momento que esse travamento acontece? Se é durante a utilização, se é durante o boot que ele demora muito, como é que está a saúde do HD dele, tem toda essa questão, assim, tem muita coisa para a gente avaliar antes de simplesmente mandar o cara trocar de distro. Porque trocando a distro, você simplesmente está trocando a construção dos pacotes, e esses pacotes são, sei lá, em 90% dos casos a mesma coisa, tem uma diferençazinha ali ou outra talvez, que dependendo do caso, concordo, pode fazer diferença, mas na maior parte deles não faz. Beleza? Então, se alguém chegar com uma dúvida, ou especialmente dizendo que a interface está pesada, você não manda trocar de distro, manda trocar de interface. Se o cara do Manjaro chega para você e está dizendo que o KDE está muito pesado, você manda ele usar o Manjaro XFCE. Beleza? Então, não manda ele mudar para o Ubuntu e vice-versa, né? Que aí ele já vai estar acostumado com as ferramentas. O processo de migração, né, o processo de modificação, de adaptação vai ser muito mais fácil, com toda certeza. Até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado, valeu e falou!